reprodutivo dos animais. A eficiência reprodutiva dentro desse manejo é de grande importância, principalmente três fatores: o fator da genética, o fator ambiental e o fator do manejo daqueles animais. O fator da genética é você escolher animais que você consiga controlar a linhagem deles, como a gente explicou anteriormente, aquelas prenhas, a gente controlar quantos partos ela já fez, quantas crias tem por parto, o intervalo entre parto. Então a gente tem que anotar essas questões para a gente saber, né, identificar naqueles animais que tem uma genética melhor com esses fatores. O fator ambiental, o fator do clima, né, da disponibilidade de alimento conforme as chuvas, o período de maior estiagem. Então isso influencia no manejo reprodutivo e consequentemente na eficiência reprodutiva dos animais, certo? E o fator de manejo são os manejos sanitários, o manejo alimentar e o manejo nutricional. Se a gente consegue sanar esses três manejos, controlar ele de forma quase que 100%, a gente consegue que o animal, eles vão conseguir cobrir, a cabra ficar prenha, parir e manter aquele cabrito de forma satisfatória. É necessário ter objetivos bem claros sobre a criação desses animais, né? Qual a destinação que se quer. Se é para corte, se é para reposição de matrizes e reprodutores. Com isso, a gente vai definir como vai ser o tipo de sistema que esses animais vão ser criados. Vai ser um sistema semi-extensivo, ou também chamado de semi-intensivo, que é aqueles que os animais ficam presos durante o dia, ficam presos durante a noite e soltos durante o dia. Ou se vai ser daquele sistema de criação intensivo, onde os animais ficam durante o dia e à noite presos, né, suplementados, recebendo alimentação exclusivamente no coxo, ou se vai ser num sistema extensivo, onde os animais ficam soltos durante o dia e à noite, se alimentando exclusivamente de pasto, só tendo a suplementação do sal mineral e coxo e bebedouros no pasto. Manejo reprodutivo da fêmea. Elas compõem a categoria animal que permanece por mais tempo no rebanho. As fêmeas estarão em condição de monta quando atingirem peso corporal mínimo de 45 a 50 quilos, geralmente por volta dos 7 meses de idade. A puberdade pode ser definida como o momento do desenvolvimento sexual em que o animal se torna capaz de reproduzir. As fêmeas atingem a puberdade quando ocorre o aparecimento do primeiro cio com ovulação. A duração média do ciclo estral cabra é de 21 dias, variando de 17 a 24. Ovelhas é de 17 dias, admitindo-se como fisiológica a variação de 14 a 19 dias. A ovulação geralmente ocorre no final do período do estro na ovelha e no final ou logo após o término do estro na cabra. Sobre a gestação. 5 meses de gestação geram os cabritos, que serão mantidos junto às suas mães por 90 dias, quando é feito o desmame. A cabra produz 1 ou 2 descendentes ao ano. A permanência contínua da cria ao pé da mãe durante o período de amamentação retarda o aparecimento do estro e da ovulação na cabra e na ovelha durante o pós-parto. No entanto, a descontinuidade no contato diário entre a mãe e sua cria durante o referido período favorece o ganho de peso
das matrizes e influencia significativamente na duração do período em que a fêmea reinicia a apresentar o estro e a ovular. Um animal, uma fêmea, uma das características mais importantes dela é que ela tenha uma feminilidade, né? Mas que com isso ela não perca uma estrutura boa para carregar os seus cabritos, para carregar um úbere repleto de leite, né? Com bons ligamentos, e que ela tenha uma proporção corporal muito satisfatória ao que ela vai desenvolver, que é a reprodução, certo? Então a estrutura corporal da fêmea ela tem que ter membros fortes para que ela possa se alimentar corretamente e assim produzir alimento para o seu animal, que é o leite, né, para sua cria, e para se manter também. Segundo, úberes e tetas, para uma elevada produção leiteira, indispensáveis ao desenvolvimento de suas crias. O úbere do animal, ele tem que ter uma conformação muito boa. Você vê aqui que é um úbere de uma primípara. Provavelmente ela teve somente uma cria. Você tem que observar se o ligamento dela é satisfatório. Quando você toca na inserção aqui do úbere com a barriga do animal, você vai pegar nos ligamentos do úbere, né? Se tem os tetos bem desenvolvidos, porque o cabrito ele tem que ter um teto desenvolvido para poder mamar de forma satisfatória. E o ideal é que a cabra só tenha 2 tetos, certo? Porque tem algumas cabras que ela tem mais de 2 tetos. Esses tetos a mais chamam de tetos acessórios e eles atrapalham durante a amamentação, porque eles não têm função de fornecer leite, não sai nenhum leite por eles. O cabrito fica mamando ali durante muito tempo, ao invés de estar se alimentando pelo teto que sai o leite, e assim ele não vai se desenvolver de forma correta, já que ele não está sendo nutrido. Número 3. Alta fertilidade, para garantir a manutenção do embrião e nascimento do maior número de crias possíveis ao longo de sua vida. Bom, uma cabra fértil, quando começa a sua vida reprodutiva, a gente tem que entender, a gente tem que começar a anotar o número de crias que aquela cabra tem, já que a gente não consegue fazer, e muitas das vezes, exames andrológicos ou exames de ultrassom na fêmea, né, para observar seus ovários, para observar internamente seu útero, que a gente possa pelo menos desenvolver em função da quantidade de produtos que ela fornece. Produtos, eu digo aqui cabritas, certo? Então a gente tem que começar a notar essa quantidade de vezes que o animal consegue produzir, essa fêmea consegue produzir, a quantidade de cabritos, enfim, se ela consegue manter esses cabritos, e com isso a gente consegue começar a mensurar a produtividade daquela fertilidade daquela cabra. Número 4. Precocidade, para que sua vida reprodutiva se inicie o quanto antes. Então, a gente começa aí por uma seleção, né? Quando a gente começa a selecionar animais que tenham uma precocidade da puberdade, né? Quando eles entram mais cedo, essas fêmeas começam a entrar mais cedo na vida reprodutiva, a gente vai ter um tempo útil de vida reprodutiva bem maior. Então, com isso, a gente vai ganhar mais produtos daquele animal durante sua vida reprodutiva ativa. Quinto, longevidade, para que sua vida útil seja a mais extensa possível. Pronto, a longevidade termina onde a puberdade começa, né? A puberdade começa e a longevidade, aquilo que eu expliquei anteriormente. Se o animal ele entra na puberdade mais cedo, aquela fêmea vai conseguir ser coberta mais vezes, gerando mais produtos. E quanto mais longe ela conseguir ir, gerando produtos satisfatórios, produtos que são cabritos, melhor para o dono daquele animal, que vai ter mais crias durando e durante toda a sua vida sexual, certo? Gerando mais renda para aquele produtor. E por fim, prolificidade, para que produza o maior número de cabritos vivos por gestação. A prolificidade do animal você mede
pelo número de cabritos que essa cabra consegue parir. Aqui a gente tem uma cabra que pariu e da primeira cria dela, como eu falei, ela é primípara, ela teve 2 cabritos. Mas tem cabras que só tem 1 e tem cabras que tem 3, como a gente tem um exemplo ali, que eu vou mostrar depois, onde ela tem 3 cabritos, certo? Mas o normal é de 1 a 2 cabritos por animal. E quando a gente tem a variação de quantos partos aquele animal tem por ano, quando a gente junta isso aos anos de vida reprodutiva, a gente tem que mensurar de forma se é positiva, se é satisfatória e começar a selecionar aquele animal, aqueles produtos, aqueles filhos, né, daquela mãe que tem uma boa prolificidade, porque isso é passado para os seus descendentes. A condição corporal é o melhor parâmetro para se definir quais são as fêmeas que devem ser ou não submetidas à estação de monta. Usando-se a monta natural, a inseminação artificial, a sincronização do estro-ovulação, a transferência de embriões. Então, a condição corporal é um fator muito importante para saber a escolha das fêmeas que vão entrar numa estação de monta. A gente não pode colocar na estação de monta uma fêmea que esteja com uma condição corporal de caquexia, né? Então, o score corporal é classificado de 1 a 5, onde 1 o animal está caquético, 5 o animal está sobrepeso. Esse animal aqui que a gente está observando, ele entrou na estação de monta com o score 3, certo? E assim ele manteve. Então é um score adequado para uma fêmea estar entrando dentro de uma estação de monta, onde ela vai ser submetida ou, como foi dito, a cobertura natural, né? Ou uma inseminação artificial, vai ser submetida a uma sincronização de cio. E tudo isso, a ação do corpo do animal, exige que o animal esteja numa condição corporal boa. Nem muito magro o animal, também não sobrepeso, porque o sobrepeso também vai dificultar na questão reprodutiva, né, do animal emprenhar. A gente sabe que a questão de muita gordura influencia na questão dos ovários, na questão do útero e até de uma cabra conseguir ser coberta pelo bode, entendeu? Então, e o animal também com caquexia, o animal mesmo que for coberto, ele não vai conseguir manter aquela gestação, porque o seu organismo vai estar dando prioridade à cabra e não ao feto. Mesmo que ela consiga emprenhar, provavelmente aquele animal vai abortar. Então, um score corporal de 1 não se deve colocar dentro de uma estação de monta. Sobre o intervalo entre partos. Evidencia-se a duração do período de involução uterina, que nos pequenos ruminantes domésticos varia de 25 a 45 dias. Esse fato leva a assumir que, 35 a 45 dias após o parto, o útero oferece condições para acomodar um novo concepto. Considerando 150 dias como período médio de prenhez, conclui-se que a cabra e a ovelha apresentam potencial biológico para parirem aproximadamente a cada 7 ou 8 meses. Então, o intervalo de parto deve ser respeitado. A gente deve ter um equilíbrio aí, para nem colocar aquele animal, né, para parir muitas vezes um intervalo muito curto, porque o útero ele tem que respeitar a sua fisiologia para voltar ao normal, para poder se recuperar e assim poder a gente ter outro produto ali, outro cabrito. Como a gente não pode esperar muito tempo entre um parto e outro, por conta da perca econômica, né? Quanto mais dias a gente deixar a cabra vazia ou sem o seu produto ao pé, a gente vai ter perca alimentar, né? De manejo, porque a gente vai estar gastando nosso tempo é dinheiro, a gente vai estar alimentando um animal e o animal não vai estar produzindo. Então a gente precisa ter um equilíbrio, né, desses dias aí,
respeitar esse intervalo entre partos para não ter nem a perda fisiológica, que é sobrecarregar aquele útero, nem a perda financeira, que é passar muito tempo aquele útero vazio, sem produtos. As cabras merecem atenção para a fase de reprodução, já que, sem um bom desempenho dessa categoria animal, o manejo reprodutivo será um fracasso. Algumas características que precisam ser observadas para se garantir alta taxa de natalidade. 1. Úbere bem inserido. O ponto principal de uma cabra que você vai escolher como matriz é o úbere, porque a importância do úbere, da conformação do úbere, da conformação dos tetos é de grande importância, porque a partir dele é que ela vai nutrir os seus produtos, os seus cabritos, né? Nas ovelhas e os seus borregos. Então, se a gente escolhe uma cabra que tem um úbere perdido, como a gente fala, né? Que já tenha tido algum tipo de inflamação anterior, como uma mastite, e que aquele teto ou aquele úbere não esteja mais produzindo leite, a gente não vai conseguindo cumprir a função principal dela, que é ser uma matriz, certo? E nutrir o seu cabrito. Então, a cabra ela tem que ter ligamentos fortes, porque com o enchimento sempre da questão do úbero do leite, aqueles ligamentos tendem a afrouxar, o ligamento da cabra tende a afrouxar. Aqui, como é a cabra primípara, vocês observam que ela tem o úbere ainda pequenininho, tá vendo os ligamentos bem conformados, mas aí vocês observam, tem alguns animais que o úbere chega a vir bater no chão. E isso não é adequado. Por quê? Primeiro, aquela cabra ela vai estar mais suscetível a mastite por trauma, certo? Uma cabra que o úbere esteja cá em cima, quando ela for pastejar para se alimentar, ela vai se proteger mais o seu úbere com a vegetação. Um galho não vai bater, um espinho não vai bater ali e ferir o seu úbere. Já uma cabra que tem um ligamento frouxo, né, aqueles tetos, como a gente vê, que vem batendo cá embaixo, lá embaixo, quando essa cabra for pastejar, ou a ovelha, né, enfim, principalmente a cabra pela questão da produção de leite, né, as cabras que têm a produção de leite, ou as de corte também, mas por ser uma matriz estejam sempre com a cria, ela vai ao pastejar passar na nossa caixinha por vegetação, como essa daqui mesmo, onde pode ferir aquele teto, aquele úbere, e aí gerar um ferimento e causar uma mastite. Então, com a mastite, que ela pode pegar uma infecção por outras bactérias e ficar sempre ocorrendo aquela mastite no animal. É uma causa de mastite, sim. No animal é por trauma. Então, aí você vai ter que estar gastando com medicação para usar naquele teto, ou às vezes até medicação na veia do animal para tratar, porque aí vira uma infecção generalizada quando não é detectada mais cedo. Então, tudo isso causa por uma escolha inadequada de um animal que tenha ligamentos muito frouxos, que a gente chama, certo? Então, é um ponto que deve se observar sim quando for escolher uma matriz para a sua criação. Número 2. Bons cascos e aprumos. Porque o animal, a principal fonte de energia, né, do animal é a alimentação de pastagem. Deve ser, a gente deve respeitar a fisiologia do animal, que é o animal comer o verde, que o animal está pastejando, como aqueles lá ao fundo, certo? Não é só alimentação no coxo. Certo? Então, assim, para um animal poder caminhar, muitas vezes no nosso semiárido, onde a alimentação está distante, onde a gente não tem alimentação no pasto muito bom ali próximo, ou que já foi, os animais já comeram daquele pasto, a gente tem que achar outros mais distantes. E para beber água, muitas vezes o animal tem que andar quilômetros para conseguir água para beber. O animal tem que estar com um aprumo bom, porque imagine se o animal está com um aprumo ruim para andar quilômetros para conseguir beber água ou se alimentar. Ele não vai fazer isso e assim ele vai começar a ter uma perca de score corpóreo ou então morrer de sede, né? Então a gente tem que estar sempre observando os cascos das fêmeas, né, das nossas matrizes,
para saber se eles estão em boa conformação. Esse daqui mesmo está, tá vendo? Faz sempre o casqueamento. Mas tem cascos que são extremamente tortuosos, que o animal não consegue andar para lugar nenhum por conta desse. Ou consegue, mas com muito mais dificuldade do que aquele outro que está com o casco todo direitinho. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com o empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa a continuação das atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.